Você acorda atrasado, corre pro banho, pro café, pra vida. E no caminho você pensa, eu nem orei hoje. Aí vem aquela culpa, porque você sabe que precisa. Você quer orar, mas cadê o tempo? Entre trabalho, casa, conta, gente dependendo de você, sobra o quê? E no final do dia você cai na cama e pensa, mais um dia que eu não consegui. Mas hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar tudo isso. O problema não é falta de tempo, é achar que Deus só aceita grandes coisas. Você vê aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã para orar, fazem vigília, que passam horas na Bíblia e você pensa, eu deveria fazer isso. Mas você mal consegue 5 minutos. E aí você tenta, coloca o despertador mais cedo, promete que vai mudar, primeiro dia consegue, ótimo, segundo dia cansa, terceiro desiste. E aí vem aquela voz, você não serve para isso. Outras pessoas conseguem, mas você não. Essa voz que te engana. Então você para. Porque se não dá para fazer do jeito certo, melhor nem tentar. E sabe o que acontece? Você fica cada vez mais longe, não porque Deus se afastou, mas porque você achou que precisava de algo que não tem muito tempo. Só que Deus nunca pediu muito. Ele nunca disse, só me procure se tiver 1 hora livre. Ele nunca exigiu que você montasse um altar, acendesse vela, colocasse música de fundo. Isso é coisa que a gente inventou. E no processo, a gente transformou a oração em performance. Como se Deus medisse pelo tamanho, pela duração, pela estrutura. Mas não é assim. Porque, olha, você não tá fraco, você tá sobrecarregado. E Deus sabe disso. Ele não tá esperando você ter tempo. Ele tá esperando você incluir ele no tempo que você tem. E Jesus mostrou isso de um jeito que ninguém esperava. Jesus perguntou, com o que eu vou comparar o reino de Deus? E sabe o que ele usou? Não uma árvore gigante, não um cedro do Líbano. Ele disse, é como um grão de mostarda, o menor de todos, quase invisível. Você planta e nem parece que tem algo ali. Mas aí ele cresce e vira uma árvore, grande o suficiente para ter pássaros fazendo ninho. Jesus está dizendo, pequeno não significa insignificante, significa início. E início é o que Deus usa para construir o grande, o real. Marcos 4, 31, 32. É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra, mas depois de plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Sabe o que isso muda? Tudo. Porque você não precisa começar grande. Você não precisa de hora perfeita, lugar perfeito, oração perfeita. Você precisa de constância. E constância não é muito. É sempre. 1 minuto todos os dias vale mais que meia hora uma vez por semana. Porque 1 minuto com verdade vale mais que 20 com culpa. Então para de esperar ter condição ideal para fazer oração. Começa com o que você tem, que é agora. Então hoje eu vou te dar 3 coisas práticas, pequenas, mas que mudam. 1. Escolhe uma frase. Pode ser, Pai, eu preciso de ti. Senhor, me guia. Obrigada por estar aqui. Uma frase que você repete ao longo do dia, no trânsito, antes de entrar numa reunião, antes de responder aquela mensagem difícil. 2. Micro-orações em decisões. Antes de escolher qualquer coisa hoje, respire e fala, Pai, isso é teu ou meu? Não precisa de 5 minutos, precisa de atenção. 3. 1 minuto fixo. Escolhe um momento, sempre o mesmo. Pode ser enquanto o café desce. Pode ser no banho. Pode ser antes de dormir e fica ali 1 minuto, só você e Deus, sem celular, sem distração, só presença. Me diz aqui nos comentários o que você precisa soltar hoje para caber Deus no seu dia. Pode ser uma palavra só.
e vamos orar. E hoje a gente vai entregar a correria. Pai, eu confesso, eu vivo no automático. Acordo, corro, resolvo, apago. E quando vejo, o dia já acabou. Eu quero, Pai, ter um tempo para o Senhor. Mas eu nunca consigo. Então hoje eu peço, Pai, me ensina a te incluir. Não quando eu tiver tempo, mas no tempo que eu já tenho. Eu entrego essa sensação de sempre estar devendo, de nunca ser suficiente, de nunca conseguir fazer certo. Me ajuda, Pai, a acreditar que 1 minuto com verdade vale mais que 1 hora com culpa. E que o Senhor não mede oração por tamanho, mas por coração, por intenção. Obrigada, Pai, por não exigir o que eu não consigo fazer. Obrigada por aceitar o que eu posso fazer, Pai. E me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então anota isso. Constância não é muito. Constância é sempre. E se você começar pequeno hoje, daqui a um mês você olha para trás e vê uma árvore crescendo. Se você está acompanhando essa jornada de 7 dias, se inscreve e ativa o sininho, porque amanhã é o último episódio e a gente vai fechar com algo especial. Como saber se você está ouvindo Deus de verdade? Porque uma coisa é falar, outra coisa é ouvir. E amanhã a gente encerra essa jornada falando sobre algo que muita gente confunde. A diferença entre ouvir Deus e ouvir o que você quer ouvir. Como saber se aquele pensamento é de Deus ou só o seu pensamento? E vamos entender através da Bíblia algo simples, claro e que faz toda a diferença. Mas antes de você ir, se esse vídeo te deu permissão para começar pequeno, compartilha. Compartilha com alguém que está cansado de se cobrar, alguém que precisa saber que Deus não mede pelo tamanho, mas pela frequência. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Nos vemos amanhã.